Bom, pessoal, estamos de novo aqui para terminar a escola empirista. A gente vai ver o que o David Hume pensa de como o ser humano capta esses dados sensíveis, né? Como é que funciona a coisa. Bom, ele diz o seguinte, né, que a gente tem dois tipos de percepções. A gente tem a primeira, que é a impressão, que é mais forte. O que é essa impressão? Por exemplo, quando tu come um sorvete, chocolate, por exemplo, né? Bem geladinho, tu tem uma forte impressão, né? Uma forte impressão daquele sabor, né? Daquele gosto. Tem uma forte impressão. Terminou de comer o sorvete, no dia seguinte tu lembra do sorvete, certo? Tu lembra do sorvete e aí tu cria uma ideia, certo? Uma representação, uma lembrança, uma imaginação sobre aquele gosto, aquela cor daquele sorvete, aquele gosto, certo? Então é uma ideia sobre aquilo que é, segundo ele, muito mais fraca, certo? Mas assim se processa então a nossa experiência com o dado sensível até a formação da ideia, beleza? Bom, ele contesta algo que até hoje a ciência não, com certeza não deixou de utilizar e não consegue, não perde esse conceito. Esse conceito não foi, ele tentou, porque ele era um cético, né? Vocês lembram lá daquela escola helenística, né? O ceticismo, ele é um herdeiro, todos da ciência são em alguma medida céticos, né? Mas ele tentou contestar essa relação de causa e efeito. Uma causa, por exemplo, um corte na tua mão produziria dor, né? Causa e consequência. Para nós parece ser muito evidente, né? Mas ele tentou contestar, ele disse que na verdade é uma questão de hábito. É uma questão de hábito. Como assim, né? Estranho, certo? Estranho. Mas vamos usar um exemplo que talvez fique mais claro. Entre aspas, né? O Sol nasceu, né? Hoje, leste, certo? E vai se pôr no oeste. Amanhã acontece a mesma coisa, depois da manhã a mesma coisa. Isso é uma probabilidade para ele. Pode acontecer algum evento na natureza, algo que acabe modificando a rotação, a translação dos planetas, etc., que isso não aconteça, certo? Então ele diz, essa relação de causa e efeito é uma probabilidade. E ela está muito mais relacionada ao hábito que a gente tem de observar as coisas acontecerem, certo? E não significa que isso vai acontecer. Bom, ele fala também da relação entre as ideias. Ele diz que a gente utiliza também associações de ideias. Também temos estruturas mentais, né, operações mentais, que fazem essas associações de ideias. Então, a gente tem a contiguidade, a semelhança e a causalidade que ele tentou contestar, né? Bom, a causalidade vocês já viram, né? Relação de causa e consequência, né? Apesar dele acreditar que seja fruto do hábito. Mas a contiguidade, como é que é? A contiguidade, por exemplo, a contiguidade está relacionada com espaço-tempo. Vamos supor,
tem a sala do cursinho aí. A sala do cursinho, né? Vocês olham para as paredes, para a estrutura da sala. Se tivesse uma outra sala do cursinho, mas sem vocês terem visto essa sala, vocês provavelmente imaginariam que ela fosse do mesmo tamanho, com as mesmas relações de altura, largura e comprimento, certo? Isso é uma relação de contiguidade que ele fala, né? A relação de semelhança, né? Essa relação de semelhança. Por exemplo, tu vê uma pintura de uma paisagem, né? Uma pintura de uma paisagem. Necessariamente tu relaciona com a paisagem de fato. Tu imagina que seja a paisagem de fato. Então tu relaciona. Olha, há uma semelhança entre, né, quando tu enxerga a pintura, tu vem na tua cabeça automaticamente que aquilo é muito semelhante à paisagem que foi pintada. Essa é a ideia de semelhança. Né? Bom, ele escreveu esse livro Investigações sobre o Entendimento Humano, e que é uma continuação do livro sobre a natureza que ele escreveu, que é o mesmo tema, né? Então é isso. Esse foi bem rapidinho, né? Só para vocês terem a ideia de como o David Hume enxerga então a nossa percepção sobre as coisas sensíveis. Valeu, abraço.